A paz do Senhor, tudo bom com vocês, crianças? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam participando das orações de sexta-feira, da nossa campanha de sexta-feira, participando dos cultos online, também fazendo a revista da Escola Bíblica Dominical, tanto a classe estudando a Bíblia quanto a classe Cordeirinhos de Cristo, que vocês estejam participando dos cultos domésticos e que a gente consiga estar sempre unidos num só propósito, que é cultuar e engrandecer o nome do Senhor, aprender mais da palavra do Senhor. E é isso que a gente vai fazer agora. Se você ainda não orou, para a gente começar a aprender a palavra de Deus hoje, então pausa esse vídeo, faz uma oração, pede para que Deus abra o seu coração e a sua mente para poder entender melhor a palavra dele. Peça que o Espírito Santo revele o que ele quer para você, tá bom? Através dessa palavra. Então vamos lá. Se você já orou, vamos nessa. Hoje, gente, já tá no mês novo, mês de junho. E o mês de junho não é mais o tema das mães da Bíblia. Agora, o mês de junho, o tema é festa no céu, ó. Festa no céu. Quando é que tem festa no céu? Vocês sabem dizer? Então, ó, o tema da aula de hoje é o filho pródigo. Se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Vamos lá? Ó, abrindo a Bíblia no Evangelho de Lucas, é o terceiro, ó, do Novo Testamento. Vem Mateus, Marcos, Lucas, tá? Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Eu vou ler aqui, tá bom? Vou ler só um pouco, não vou ler tudo não. Diz assim, o 11, ó. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu vou ler só até aqui, tá? Por enquanto. Bom, gente, quem é que falou isso? Quem é que falou essa história? Foi Jesus. O que acontece? Jesus, ele estava falando com as pessoas que não eram, como é que eu posso dizer? Não eram muito certinhos. Eles eram pecadores. Eram pessoas que não viviam de acordo com como a religião mandava, sabe? Faziam coisas erradas. E aí, os, os fariseus, eles ficaram ali em cima de Jesus, falando mal de Jesus, falando: olha ali com quem ele anda. Ele anda com gente que não presta. Ele tá andando com pecadores, tá comendo com pecadores. E aí, Jesus quis ensinar algo muito importante. E aí ele contou algumas parábolas. Nessa passagem do capítulo 15, ele falou primeiro da parábola da ovelha perdida, aquela que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma que se perdeu. Também fala sobre a parábola da dracma perdida, aquela da mulher que perdeu a sua moeda, a sua dracma. E quando ela achou, ela chamou todas as amigas e fez uma festa e se alegrou com as suas amigas.
Então, Jesus também falou essas duas parábolas e falou a parábola do filho pródigo. Ó, prestando atenção, quando a gente for ler na Bíblia, tem que tomar cuidado. Tá escrito parábola, tem um acento, parábola. Senão a gente fala parabola. E não é assim, é parábola, tá bom? Então, a parábola de hoje é do filho pródigo. O que acontece? Jesus estava querendo ensinar ali que Deus se alegra quando tem um pecador, alguém que estava perdido, alguém que não estava nos caminhos de Deus, quando tem um pecador que se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, tá bom? Então é isso que Jesus quis dizer com aquelas parábolas. E a parábola do filho pródigo é o seguinte, a gente já leu. Existia um homem que tinha 2 filhos e o filho mais novo, ou seja, não era o primogênito, não era o mais velho. O mais novo pediu ao pai a herança dele. Mas pensa numa coisa, herança, a gente recebe a herança antes do pai morrer? Herança é só depois que o pai morre, não é isso? Mas esse filho pediu ao pai a herança e o pai, sendo bondoso, deu a herança dele, deu a parte dele. E aí um dia, esse jovem, esse filho mais novo, pegou tudo que ele tinha, pegou aquela parte da herança que o pai tinha dado, que era para ele, pegou o resto das coisas dele, juntou e ó, foi pro mundo. Largou o pai, deixou o pai de lado, não quis mais viver com o pai e ó, foi pro mundo. Foi viver lá no mundo de forma totalmente errada, gastando dinheiro à toa, em festas talvez, gastando com os seus amigos, comprando coisas que não valiam, até que veio uma fome naquela cidade. Veio um período de fome. E esse rapaz perdeu todo o seu dinheiro, não tinha mais condições de se manter. E foi trabalhar num lugar levando porcos, cuidando de porcos. E ali naquele lugar, ele passando fome, ele viu a comida dos porcos e pensou: poxa, os trabalhadores do meu pai não passavam fome assim. Eu poderia muito bem estar trabalhando com meu pai, que eu não ia passar por essa necessidade. Eu queria tanto comer essa comida que os porcos comem, a tal da alfarrobas. São comidas para porcos, tá? Ele desejou comer comida de porco, olha só, ele estava com tanta fome que ele desejou comer comida de porco. Então ele se arrependeu da atitude que ele teve. Ele percebeu que ele não era para ter feito aquilo com o pai dele, ele não era para ter saído de casa, não era para ter pedido a herança dele e se desviado, ter ido para o mundo. Não era assim que ele deveria fazer. E ele entendeu e se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele falou: eu vou lá falar com meu pai. Vou falar com ele que eu não sou digno de ser chamado filho. Eu não sou digno de ser tratado como filho. Mas eu vou pedir para ele me tratar como um trabalhador. Porque aí, trabalhador não tinha compromisso. Se ele quisesse me mandar embora, ele mandava. E eu não ia passar essa fome que eu tô passando aqui. E aí ele fez isso. Ele se arrependeu e foi até o pai. E aqui Jesus conta que o pai, mesmo naquela época, sabe quando as pessoas são mais contidas, não gostam muito de abraço, de aperto, de demonstração de afeto? Naquela época os homens eram assim, daquele lugar. Não eram muito assim carinhosos assim, sabe? Mas Jesus nos conta aqui que o pai dele, quando viu ele de longe, já saiu correndo. Olha, aqui ó, é o versículo 20, tá? E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então o pai saiu correndo quando viu o filho, o abraçou e o beijou. Mesmo ele não sendo muito de fazer isso, o pai correu e foi lá e abraçou, mesmo não sendo o costume daquela época. Então Jesus quis dizer que o pai estava muito, muito, muito feliz por ver o filho chegando, se arrependendo e chegando de volta em casa. E ele correu e o abraçou. E aí o filho falou: pai, eu pequei. Pequei diante do céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele falou assim para os servos: olha, veste ele com a melhor roupa que ele tem. Pega a melhor roupa, veste ele.
Pega também, ó, põe um anel no dedo dele e põe uma sandália nos pés dele. E aí, depois disso, pegue um novilho cevado, um animal bonito, mate, faça a comida para a gente comer, uma comida de festa, uma comida diferente. Não é uma comida qualquer, é uma comida diferente. Vamos fazer porque a gente vai se alegrar, porque o meu filho, que estava morto para mim, eu achava que meu filho estava morto, ele reviveu, ele está vivo novamente. Ele estava perdido e foi achado. Então vamos festejar isso. O vestido novo é uma veste nova. Representa uma veste nova. Por quê? Jesus não estava falando aqui de uma pessoa qualquer. Jesus não estava falando de uma historinha boba. Todas as vezes que Jesus usava uma parábola era para ensinar algo. E aqui, essa parábola do filho pródigo, ela está representando aquela pessoa que já foi crente, que já esteve aqui nos braços do Senhor, que já esteve nos caminhos do Senhor e que talvez se aborreceu com alguma coisa, talvez não estava muito firme, aconteceu algo, ou então se chateou com alguém da igreja, falou, aquela irmã não gosta de mim não, eu vou embora, e foi embora pro mundo. Ou, mas ninguém gosta de mim nessa igreja, tem um grupinho tal, o outro grupinho, e eu não fico em grupo nenhum, eu vou embora. Não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de Deus. Tem muita gente que faz isso, tem muitos casos assim, de pessoas que se chateiam com alguma coisa na igreja e vão embora. Ou porque acha que Jesus não fez algo por elas, sendo que Jesus já fez algo infinitamente maior, que foi dar a sua vida para nos salvar. E às vezes a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Mas Jesus quis mostrar aqui a alegria de Deus, a alegria que Deus tem quando uma pessoa que estava perdida, uma pessoa que estava no mundo, que não estava nos caminhos do Senhor, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Jesus quis mostrar quão alegre fica Deus com uma pessoa que se arrependeu e volta para os caminhos do Senhor. Então, é como se Deus corresse ao encontro, abraçasse e falasse, agora sim, agora a gente pode comemorar, agora eu posso dar para ele ou para ela uma veste nova, uma roupa nova, que significa que a pessoa ela tem uma posição. Uma roupa nova é que ela voltou ao seu lugar, ela voltou à sua posição, tá? De filho, de filha. O anel significa uma autoridade. Significa que aquele pai deu de volta uma autoridade àquele filho. Assim como Deus nos dá um anel que simboliza que nós temos, sim, autoridade como filhos de Deus. E também colocou uma sandália nos pés, mandou colocar uma sandália nos pés. A sandália, só quem tinha sandália era alguém importante. Os trabalhadores, os escravos não tinham sandália naquela época. Então a sandália também significa que você é importante, tá? Você é diferente, você é importante para Deus. Então era isso que significava. Só que a história, ela não acaba aqui. Depois do versículo que eu li aqui, 24, depois que eles começaram a se regozijar, tem uma outra parte do versículo. Vamos ler? 25 ao 32. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
Tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que será que Jesus quis falar sobre isso aqui? Jesus poderia ter terminado a história aqui no 24, não poderia? Poderia. Mas Jesus quis falar algo a mais aqui. Jesus quis falar que às vezes a gente que já está nos caminhos do Senhor há muito tempo, a gente que já sabe o quão bom é estar com Jesus, a gente às vezes fica olhando para as circunstâncias, fica olhando, poxa Deus, tu abençoou aquela pessoa ali que vivia errado até ontem. Estava toda errada nos caminhos do Senhor. Não fazia nada para agradar a Deus. Tu está abençoando ele e para mim. Às vezes acontece isso. Às vezes a gente pensa assim, poxa, aquela pessoa ali que estava toda errada, Deus abençoou. E a mim que estou aqui fazendo tudo certinho, às vezes eu não tenho o que eu quero. É engano. A gente está enganado quando pensa assim. Porque Jesus mesmo disse aqui, ó, olha só. Respondeu-lhe o pai: Meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Então a gente tem que entender que nós estamos sempre, nós que somos filhos do Senhor, que acreditamos e que estamos debaixo das suas asas, estamos sempre sendo abençoados por Deus. Tudo que Deus tem de bom para nos oferecer, Ele já nos oferece a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão. Tudo isso está sempre sendo derramado na nossa vida. E a gente precisa ficar feliz quando alguém que estava perdido, algum irmão que estava perdido, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. A gente não tem que olhar e falar, Deus vai abençoar, vai ficar feliz por causa dele. Não. A gente tem que ficar feliz também, porque é uma pessoa que estava perdida, que ia morrer sem ter Jesus, a pessoa se arrependeu e Deus o recebeu de braços abertos, correu ao seu encontro, recebeu de braços abertos e pôde dar vestidos novos, sandália nova, um anel novo e fazer uma comemoração. É assim que o céu fica quando uma pessoa que estava fora dos caminhos do Senhor retorna para os caminhos do Senhor. O céu fica em festa. E é isso que nós devemos festejar também. Nós devemos sempre trazer mais pessoas para Jesus e festejar quando essas pessoas retornam aos caminhos do Senhor. Tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham entendido. Chataina hoje não conseguiu trazer muitas imagens, mas eu trouxe essas coisas para representar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a parábola do filho pródigo e que vocês possam se alegrar quando ver que os irmãos que estavam perdidos voltaram para os caminhos do Senhor. Um abraço, fiquem com Deus, beijos, estou morrendo de saudade. Até a próxima. Tchau!